Sonha em mudar-se para o interior de Portugal, mas tem medo de empreender, não sabe como empreender em cidades pequenas? Fica nesse vídeo que eu vou mostrar 10 ideias de negócios de baixo custo para quem quer viver, morar em cidades pequenas ou já mora aqui em Portugal, está cansado de cidades grandes, pelo custo de vida e quer se mudar para cidades pequenas. E fica até o final que o 10º até eu toparia investir. O primeiro de todos seria corretor de imóveis local. Não seria um corretor comum. Normalmente quem trabalha com imóveis, em corretora de imóveis, oferece de tudo, todos os imóveis que surgir. Mas se eu morasse no interior de Portugal, eu faria o que alguns brasileiros já vêm fazendo, sobretudo brasileiros, porque a gente tem muito essa coisa das redes sociais, sabe, usar bem. Tem também alguns portugueses, mas eu acho muito interessante a ideia de procurar potenciais investimentos que, por ser em cidade pequena, tem um baixo custo, mas que depois de reformado teriam um alto potencial, quer queira para morar, mas também para investidores que querem trabalhar com arrendamento, Airbnb. E inclusive, o que seria a minha vaca roxa? Quem tá aqui pela primeira vez, Primeiro, eu sou Helena Araújo, eu sou uma ex-professora de arte, fui funcionária pública por 12 anos, larguei 2 concursos para desde 2017 empreender em Portugal. E aqui nesse canal hoje eu falo sobre empreendedorismo, principalmente empreendedorismos que eu considero vaca roxas, imigrantes, brasileiros que vieram para Portugal para serem empreendedores. E aí, todos esses 10 que eu vou colocar, ele de certa forma tem um pouco de vaca roxa nos seus negócios. O que quer dizer vaca roxa? São negócios que são saturados de certa forma, tem muitas pessoas oferecendo a mesma coisa, mas consegue se destacar da manada, consegue oferecer algo que seja diferente, que não consiga passar despercebido. Então, assim, para eu ter a minha vaca roxa, o meu negócio vaca roxa no interior, trabalharia como corretora de imóveis fazendo isso. Inclusive, o meu diferencial seria ter um canal no YouTube, igual como eu tenho, mas mostrando esses potenciais imóveis. Outra forma que eu me destacaria também seria contratar alguém que saiba mexer com o antes e o depois, tirar a foto do imóvel, como é que ele é e como ele poderia ficar após a reforma, o potencial de negócio. Então a pessoa visualizar através da internet aquele imóvel, como é que ele está e como é que ele poderia ficar. Mas o principal de todos, que inclusive eu tenho até uma amiga que ela que me falou desse fundo nacional, e eu me especializaria justamente isso, em encontrar apoios financeiros. Inclusive vou citar um que eu anotei aqui, que é o FNRE, que é o Fundo Nacional de Reabilitação do Edifício. Ele é um fundo público que apoia a reabilitação de edifícios devolutos, abandonados, com foco na habitação acessível em zonas urbanas com poucos habitantes. Portugal criou esse fundo e existem vários fundos, então por isso que em vez de eu trabalhar só com imobiliária, só oferecendo, procurando imóveis e para vender esses imóveis ou arrendamento, o aluguel aqui, eu me especializaria em fundos. O que quer dizer isso? Esse fundo, por exemplo, Portugal está criando uma estratégia de tirar as pessoas dos grandes centros, porque Lisboa, Porto, as capitais, os aluguéis estão extremamente caros, tem pouquíssimas casas, então assim, a questão da habitação aqui está um caos generalizado.
Em compensação, os lugares mais afastados de Portugal estão precisando justamente de ter esse investimento do turismo local, um turismo mais voltado para as pequenas cidades, e também precisa de pessoas morando nessas pequenas cidades. Então, assim, tem lugar para morar em Portugal, só que as pessoas ficam nos grandes centros porque é onde circula tudo, né? Comércio, e essa inclusive foi a intenção do vídeo, justamente mostrar alguns potenciais de negócios para quem quer viver, né, nessas cidades pequenas. E aí esse fundo é justamente isso, eles financiam para você comprar esses imóveis, quer seja para morar, quer seja para alugar, né, transformar em Airbnb, turismo local. Então, assim, inclusive na descrição, não se preocupem, porque assim, eu não sei muito, eu li por alto sobre esse fundo, né, Fundo Nacional, mas eu vou deixar o link na descrição, quem quiser saber mais a fundo, porque assim, eu não faço ideia quem pode, qual é as regras, mas é algo bem interessante. Inclusive, eu quero trazer uma amiga que ela comprou uma casa no Alentejo, ela é engenheira e ela é designer também e é fotógrafa, então ela está reformando junto com o marido dela e vão transformar em Airbnb. Então é uma das pessoas que eu quero entrevistar aqui no canal. Segundo dos 10, limpeza residencial e comercial. Eu focaria também em fechar parceria primeiramente com alojamentos locais. Por que eu focaria primeiro em alojamentos locais nas pequenas cidades? Até por conta do, como é que eu posso dizer, do custo de vida, né? Eu sempre tive essa ideia de que quando eu abro um negócio, eu tenho que procurar clientes que me paguem por esse serviço. E os alojamentos locais, eles já precisam de uma empresa que sempre vai estar lá fazendo a gestão da limpeza desse imóvel. Então eu focaria nesse tipo de público e depois é que iria expandir para comércios locais, para moradores em geral, mas eu focaria em comércio, em alojamentos locais, e não só daquela cidade pequena que você tá, mas depois expandir para outras pequenas cidades nos arredores de onde você moraria. E aí, qual seria o meu diferencial? Focar não só em limpezas básicas, mas algo que fosse desde o básico até algo mais profundo. Então, uma limpeza simples do dia a dia, que criasse uma forma desse cliente se tornar um cliente recorrente, né? Até algo mais complexo, uma reforma que acabou de ser feita e precisa ter uma limpeza profunda desse Airbnb. Então, eu trabalharia com esse tipo de público e criando uma estratégia de fidelização. Por exemplo, aquele cliente que ele fosse, né, fidelizado, ele teria um valor menor do que alguém que quer um serviço pontual. Então esse seria o meu segundo tipo de negócio, se eu quisesse trabalhar em cidades pequenas. E ofereceria também serviços não só da limpeza do imóvel, mas jardinagem, pintura, reparos em gerais para alojamentos locais. E manutenções de piscinas, em geral. Terceiro, gestão de redes sociais com ou sem tráfego pago, porque a gente, querendo ou não, sabe que redes sociais organicamente tem um valor, e se tiver que ter um gestor de tráfego é um outro valor, né? E também focada em alojamentos locais. Pelo mesmo fato, depois é que eu iria expandir para os comércios locais, porque o que acontece? Os comerciantes locais de cidades pequenas, eles precisam sim de estar no online, de ter redes sociais, mas não é algo que eles percebem que precisam. Muitos deles já estão assim no boca a boca, já estão bem como é que estão, então é mais difícil de convencer a necessidade de ter alguém fazendo sua gestão de redes sociais. Mas os alojamentos locais precisam, porque
o seu público está fora. Tá? É justamente o turismo rural, eles precisam estar na internet, eles precisam de estar no online para poder atrair esse público. Então, por isso que eu focaria primeiramente nos alojamentos locais para fazer a gestão de redes sociais com e sem tráfego pago. Então, criar um tipo aqui de pacote que iniciasse sem o tráfego pago, mas que depois fosse para o tráfego pago, ou aquele cliente que já quer o serviço completo. É outra coisa também, antes de continuar os próximos, que eu gosto dessa ideia da vaca roxa, é que eu percebo que a maioria das pessoas que se destacam ao oferecer um serviço, é que elas não oferecem um serviço, elas oferecem uma solução. Então eu acho que o profissional que oferece uma solução, ao invés de oferecer um serviço, ele sempre vai se destacar, independente se ele mora nas grandes cidades ou se mora num lugar um pouco mais afastado. Então, o quarto, personal trainer focado na terceira idade. E aí, com foco em longevidade. E aí aqui, o que eu pensei? Algo que esse personal trainer, ele tivesse seus atendimentos individuais, né, em domicílio. Por que eu falo na terceira idade? Porque na maioria das cidades pequenas é onde está o maior público com mais idade em Portugal. E muitos dessas pessoas, inclusive, moram sozinhas, os filhos estão fora de Portugal e precisam ter essa questão da atividade física, da longevidade, não atividade física com foco no corpo, mas na longevidade em geral. E aí, para mim, em vez de ser um personal trainer que nas grandes capitais ele vai procurar uma academia ou ser professor de educação física, nas pequenas cidades eu focaria a minha vaca roxa. Isso sou eu falando, se eu fosse professora de educação física, eu criaria um Instagram, eu iria pedir autorização dessas pessoas para postar nas redes sociais, fazendo a atividade física com esse foco na longevidade, de não carregar muito peso, de conseguir com o próprio peso do corpo, atividades que fossem benéficas para o dia a dia das pessoas da terceira idade. E aí eu focaria em dois sentidos. Tanto na questão do atendimento individual, que esse seria mais caro, porque seria na casa do cliente, com horário marcado, sei lá, 3 vezes na semana, criar minha agenda, mas também procurar uma forma de solicitar autorização. Isso eu já vi aqui na cidade onde eu moro. Uma pessoa chegou com um carro, ela desceu com alguns objetos de educação física, não muitos, porque não é uma academia, é com foco realmente em trabalhar com o peso do próprio corpo, e juntava um grupo, eu sei que estava um grupo de mulheres praticando atividade em determinada hora, e era num parque, um parque público. Então eu fiquei pensando, cara, isso daqui, numa cidade pequena, com foco no público da terceira idade, reunir, criar agendas. Se não quiser, se tiver medo de trabalhar, Helena, eu tenho medo de trabalhar só com a terceira idade e não ter público. Coloca um horário, né, que seja voltado para o público em geral, mas na internet eu postaria apenas o público da terceira idade, porque é aquela coisa, conforme a gente vai postando, a gente vai atraindo esse público. E eu faria assim, os primeiros, meus primeiros alunos, eu até traria uma sessão gratuita para que realmente eu criasse esse material, pedisse autorização para postar nas redes sociais, justamente para divulgar depois esse serviço em centros comunitários. Então, assim, eu acho que personal trainer tem um grande potencial para morar em pequenas cidades, se focar no público da terceira idade. Quinto,
Apoio a idosos em domicílio, serviço de companhia, ajudar com a tecnologia ou simplesmente passar o tempo conversando. Eu começaria sozinha e depois até iria ver uma forma de ter uma agência que mandasse cuidadores de idosos, né, pessoal da terceira idade, mas com esse foco, não só cuidar de forma quando a pessoa está muito debilitada. Mais uma vez eu digo, aqui em Portugal tem muitos portugueses com uma certa idade que os filhos não moram aqui em Portugal e já moram na Inglaterra, moram na França e eles ficam sozinhos e sentem uma solidão que chega a doer. Então ter alguém que possa às vezes até conversar, passar algum tempo, 1 hora por dia, aonde você vai na casa dessa pessoa e vai conversar e vai ensinar a fazer uma videochamada com a sua família, apenas passar tempo, ou então uma saída para uma agência bancária ou para fazer alguma compra, ser um acompanhante, mas que não precisa ser o cuidador. Aquela pessoa não precisa de alguém 24 horas, mas precisa de alguém em certos momentos para não se sentir tão só. E eu acredito que oferecendo esse serviço teriam muitos filhos que gostariam de saber que os seus pais têm uma certa companhia, nem que seja 1 hora por dia. Então eu criaria esse certo tipo de agência, começaria sozinha, mas depois, conforme o negócio fosse crescendo e não dá para atender tanta gente, começaria a treinar cuidadores de idosos, mas não com foco só em cuidar de idosos daqueles bem debilitados, que precisam. Claro, que também pudesse atender esse tipo de público, mas não só esse tipo de público. Às vezes só mesmo alguém para fazer companhia e certas coisas com essa pessoa de mais idade. E mais uma vez, por que eu coloco esse público? Porque nas cidades pequenas tem muitos e que se sentem isolados porque seus filhos já moram fora de Portugal há muito tempo e ele decidiu, né, ou ela, ficar aqui. Às vezes o esposo já faleceu ou a esposa já faleceu e precisa de companhia, pelo menos para conversar por algum instante, para fazer certas coisas. Sexto, refeições em domicílio com foco na terceira idade. Também na terceira idade. Tanto os alojamentos locais, eu enxergo um grande potencial nas cidades pequenas, não só eu como Portugal, como um todo, né, o governo, porque senão não criaria fundos para pessoas comprarem imóveis com valores mais acessíveis. Mas também a gente sabe que são cidades onde Portugal é um país envelhecido, onde o maior número de pessoas já estão com uma certa idade. Então é um público que está aí e que não está sendo observado por quem pretende empreender. Então por isso que eu trago eles, esses 10 que eu trouxe, a maioria deles tá nesse foco. As pessoas de mais idade e dos alojamentos locais. Então o sexto, refeições em domicílio com foco na terceira idade. Pouco sal, fácil mastigação, feitas por nutricionista, ou então pelo menos a montagem do cardápio ser algum nutricionista fazer, e com possibilidade de criar menus semanais também, até para fidelizar esse cliente. Agora, uma questão aqui é que se fosse um brasileiro que está vindo para Portugal, a deixa seria aprender, né, fazer aulas de culinária portuguesa, porque uma vez que você vai atender na maioria das vezes portugueses, é interessante você entender da culinária. E eu não acho complexo. Uma pessoa que saiba cozinhar, ela sabe, se ela tiver lá o cardápio, a forma de preparar, ela aprende a preparar qualquer tipo de prato. Não é porque ela não nasceu aqui ou ela não, né, acabou de chegar, nada que ela vá aprendendo, mas eu enxergo como um grande potencial. Número 7, reparações domésticas e montagens de móveis. Um faz tudo, né, que cuidasse tanto da parte elétrica, pintura, pequenas instalações. Isso eu sinto falta até nas grandes cidades,
né? Eu quero, como eu já falei aqui no outro vídeo, eu ainda não encontrei ninguém para ajeitar o armário da minha cozinha e já mandei e-mails e já até desisti de mandar e-mails. Então, assim, imagina isso em pequenas cidades. E sempre a gente está precisando de um reparo, de montagem de um móvel. E imagina em pequenas cidades que muitas pessoas que moram lá são da terceira idade, que não conseguem, né, fazer esses reparos pessoalmente. Então, ter uma agência, inclusive, o que eu focaria aqui é ter um Instagram do antes e o depois, divulgar bem essa questão dos reparos, de como que encontrou aquele imóvel ou aquele determinado reparo que precisou fazer e como é que deixou. Então, divulgar muito nas redes sociais e também no boca a boca, mas eu criaria uma agência. Faz tudo. No início começaria sozinha, né? Tem muita gente que sabe fazer um pouco de tudo. E se não souber, começa com alguns tipos de reparo, mas também vai ampliando depois e vai tendo freelancer, né? A pessoa, o eletricista, mas sempre vai fechar com a sua agência. E aí você vai mandando o profissional conforme o serviço que é solicitado. Então, essa seria a minha vaca roxa. O 8º, foto e vídeo para redes sociais, também com foco em alojamentos locais, como eu já disse aqui, mas depois voltado para os comércios locais, né? E aí, o que eu faria aqui? Parceria com agências de solução completa. Ou eu criaria uma agência de solução completa, que fosse aquele lá que eu falei da agência de marketing digital, que cuidasse das redes sociais, mas que também fizesse foto e vídeo, ou eu faria parceria com essas agências para vender uma solução. E aqui a minha vaca roxa seria criar um tipo de vídeos curtos para alojamentos locais feitos com o celular, né, o telemóvel, como chama aqui em Portugal, que a entrega fosse rápido, tipo, fizesse um vídeo no CapCut que em 24 horas no máximo a pessoa já teria esse vídeo para postar nas redes sociais dela. Então, trabalharia aqui com alojamentos locais nesse sentido, do foto e vídeo. O 9º, criação de site para alojamentos locais também. Porque, mais uma vez, essas pessoas precisam ser encontradas e seu público majoritariamente não estão. É difícil você atingir o boca a boca, uma vez que muitos estão até fora de Portugal. Então, criar um site, mas não ser, o que seria a minha vaca roxa, né, nesse site? Seria um site aonde ele já fosse automatizado, que a pessoa fosse lá e já tivesse a possibilidade de ver quais são as datas que estão reservadas, quais não estão, quais estão vagas, quanto é que custaria dependendo da temporada. Então, fazer a gestão realmente do alojamento e diretamente no site. A pessoa conseguir fazer isso tudo no site. E para se tornar mais vaca roxa ainda, criaria uma agência, por exemplo, de que cuidasse desde o site até a questão da limpeza, do atendimento, algo geral. Também seria uma vaca roxa e algo bem legal, entendeu? Solucionar um problema específico dos alojamentos locais, que vai desde a criação do site até a gestão desse site e a gestão da rotatividade dos clientes. Porque o que acontece? Tem muitos investidores, tem muitas pessoas que têm alojamento locais em Portugal, mas inclusive nem moram em Portugal, contratam agências para fazer toda essa gestão. Eles não querem, e aí a agência cobra, sei lá, seus 10, 15% de cada cliente que fecha. Então não sei exatamente como elas cobrariam, mas existe esse tipo de serviço. E por fim, aquele que eu disse que até eu toparia, né, investir em algo assim se eu não tivesse minhas fontes de renda e não fosse da área de casamentos, da área que eu já sou, mas é uma área que eu enxergo muito potencial, seria implantação
de atendimento com inteligência artificial para pequenos negócios e também alojamentos locais. Então, o que acontece? Uma das coisas que eu mais percebo aqui em Portugal é a dificuldade do atendimento imediato. A gente pede alguma informação e às vezes passa 2, 3, 4 dias para ter o retorno dessa informação, né? Para poder alguém atender. E hoje em dia, com a inteligência artificial, a gente consegue implantar um sistema de que pelo menos aquela resposta mais imediata a gente já consegue ter de forma automática. E aí eu fico imaginando a quantidade de clientes que esse, né, prestador de serviço ou comércio local perde só pelo fato de não ter um atendimento mais agilizado. Já tem alguns fazendo isso. Tem um rapaz que eu compro ovos. Em vez de eu comprar no supermercado, eu compro ovos para trazer, porque são maiores, eu percebi que é de qualidade. E eu percebo que ele... eu não falo com ninguém. Eu vou lá e ele já pergunta quantos ovos eu quero, quantas caixas de ovos, qual o dia, se eu quero com urgência ou sem urgência. E tudo lá já automático e... O ovo chega aqui, né, dependendo se eu pago a taxa de urgência no dia seguinte, se não 2, 3 dias depois, e tudo sem a pessoa precisar me atender. Então, e eu acho que a agência que foque nesse sentido de implantação de inteligência artificial para pequenos negócios, para alojamentos locais, tem um grande potencial. Então, esses foram os 10. Esse é o primeiro de uma série de 3 vídeos que eu vou fazer, aonde eu comecei com esse de baixo investimento. Todos os 10 que vocês viram aqui são baixos investimentos. Eu quis trazer com esse sentido, que seja fácil de iniciar, testar, ver se dá certo, se não der certo, migrar. Então, assim, não teria um custo elevado de tentativa. Próximo vídeo eu vou fazer de médio investimento, quem já tem assim, eu já tenho uma reserva aqui maior para empreender em Portugal, eu vou trazer para quem já tem um pouco mais de recurso, mas também para pequenas cidades. E o terceiro vídeo vai ser para quem já tem um valor maior e quer investir em algo que tenha um bom investimento, mas que também tenha um bom retorno, e tudo voltado para pequenas cidades. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho, porque de certa forma esses próximos vídeos que eu vou fazer, você já vai ser avisado, e continue aqui. Tô adorando a participação de vocês e te espero no próximo vídeo.